Olá, estamos aqui para mais um programa Jovens Pensadores, o programa em que você, jovem telespectador da nossa TV Com, é a estrela. Convido-os para, além de assistir nosso programa todo sábado às 15 horas, com reprise segunda-feira às 16, e ainda com reprise pela madrugada, sábado às 2 horas da manhã, no canal 11 da NET, convido para participar também como entrevistador jovem, como convidado e também participando da nossa mini plateia para entrevistar junto com a gente os nossos convidados. O nosso lema aqui do programa Jovens Pensadores é não só dar espaço para o jovem falar, ser ouvido, mas também trazer informação de qualidade. Temos procurado em todos os nossos programas, já temos mais de 44 programas já veiculados no YouTube para você assistir quando quiser. Temos essa preocupação em que o jovem seja um pensador, duvide de tudo que chega a ele, que ele pense e não repita o pensamento dos outros, mas principalmente possa ter informação e pessoas que entendam realmente do que falam, para que possam vir aqui trazer material para você, jovem, poder pensar e também influenciar os seus colegas, seus amigos da sua geração. Hoje nós estamos aqui com muita satisfação, com muita alegria mesmo, porque faz tempo que a gente está atrás desse convidado aqui para ele vir aqui conversar com a gente. Estamos aqui com o Júlio Tumbiaré. Ele veio aqui para falar um pouquinho sobre o 13 de maio, já que nosso programa está passando hoje, sábado, dia 10 de maio, o 13 de maio, o racismo e o machismo. Caramba, será que a gente vai conseguir falar sobre tudo isso num programinha tão rápido de meia hora? E aí, Júlio, boa tarde, um prazer muito grande estar aqui com você hoje. Boa tarde, Rosê, uma boa tarde a todas e todos. É um prazer estar recebendo esse convite, prazer estar aqui, né, depois de tanto tempo, de tantas tratativas. Queria dizer que, enquanto coordenador do Educafro, eu fico muito feliz, enquanto militante do movimento negro, eu também estou muito feliz, e mais essa oportunidade que a TV Com, o programa Jovens Pensadores, nos dá de fazer esse debate que é muito importante para a sociedade, que é a discussão do racismo e do machismo, sob a perspectiva do movimento, sob a perspectiva da juventude negra, e eu digo com bastante tranquilidade que nós estamos preparados para esse debate, no momento que a sociedade brasileira vive essa efusividade de termos um Estatuto da Juventude, de termos um Sistema Nacional de Juventude, né, ou seja, as discussões das políticas públicas de juventude ganhando os espaços constituídos de poder, né, temos o Estatuto da Igualdade Racial, um Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, também ocupando esses espaços políticos, ou seja, em todos os níveis, em todos os caminhos possíveis, a gente está fazendo esse debate ganhar a rua, ganhar as pessoas. E a juventude não é o amanhã, a juventude é o hoje, né? Eu procuro dizer há muito tempo isso, fiz parte e hoje, enquanto ex-membro, mas sempre atuante, colaborador do Fórum Nacional de Juventude Negra, fico muito feliz da gente sempre estar fazendo esse debate. E no Educafro a gente consegue fazer esse debate com mais profundidade nos temas de cidadania que eu acredito que a gente vai falar ao longo do programa. Então eu agradeço mais uma vez o convite e espero voltar quantas vezes forem necessárias e quantas vezes formos convidados. Né? E está convidado permanentemente, o programa está aberto para vocês, sempre que quiserem, e eu inclusive já tive acesso à pauta de discussão de vocês, que é uma pauta importantíssima, vastíssima, e a gente não vê cursos voltados para jovens com tamanha profundidade, porque normalmente é o que a gente vem discutindo aqui no programa. A preocupação maior, inclusive os próprios jovens se queixam, com a formação, com a informação, né, voltada para o vestibular, e eles se queixam bastante da formação, da formação integral, da discussão dos grandes temas que inclusive incomodam o ser humano, e eu percebo essa preocupação no pessoal do Educafro, isso aí é um diferencial bastante importante. Débora, nós temos aqui a Débora também, que é coordenadora do Educafro, que está aqui com a gente, e ela vai, ao mesmo tempo que entrevistar o Júlio, também vai falar um pouquinho
da sua militância, uma advogada, assim como o Júlio também, e aqui nós temos só pessoas perigosas, cuidado com os advogados, né? Tem gente que tem muito medo do advogado, não sei porquê, né, Júlio? Por que será? Débora, por favor, Débora. Boa tarde, agradeço o convite, a oportunidade, sou coordenadora do Educafro de Cultura e Cidadania, professora também e ex-aluna, né? Gosto sempre de frisar isso, que estive nos bancos em 2006 e 2007, e graças ao curso, né, e a formação que eu obtive, consegui entrar na faculdade. Hoje, a convite do Júlio e da coordenação, retornei como coordenadora de Cultura e Cidadania. Quer dizer que você está devolvendo o que você ganhou. Não é um retorno. Beleza, muito bacana mesmo. Bacana. Então, se você quiser, pode fazer uma pergunta para o Júlio. Júlio, iniciar. Queria que você dissesse aí qual seria a atual conjuntura do machismo e do racismo na sociedade nos dias de hoje. Então, Débora, companheiros da plateia, amigos de casa, quando a gente pede para transformar em pauta um assunto como 13 de maio, né, sobre a perspectiva do machismo e do racismo, a gente traz para o debate uma questão que é nacional, né, assim, desde 1888, no próximo dia 13 de maio, daqui a 3 dias, são 126 anos de uma abolição inconclusa. A gente costuma dizer que é uma abolição inacabada porque soltaram os negros no Brasil ao léu. Isso que eu ia te perguntar, foi uma independência ou foi um abandono? Então a gente diz que foram ausentes as políticas públicas que hoje nós chamamos de enfrentamento ao racismo e promoção da igualdade racial. A gente traz um exemplo bem interessante, que é o exemplo norte-americano, né? Com a abolição da escravatura, os negros tiveram a devida reparação, não na totalidade, mas o mínimo para eles começarem a vida deles após a abolição da escravatura. E no Brasil, ao mesmo tempo que nós fomos libertos, os nossos antepassados, houve uma imigração italiana para trabalharem nas fazendas, ou seja, como nós costumamos dizer no movimento, é um projeto político que hoje cada vez mais está se desdobrando no genocídio da juventude negra, que é uma pauta bem interessante, muito séria, que a gente precisa discutir com tranquilidade. E quando a gente traz aqui machismo e racismo, é porque a gente faz uma referência em relação a essa liberdade inconclusa, essa liberdade, né, que, entre aspas, ela existe, né, e as amarras que ainda existem no sistema. E como é que funciona isso, por exemplo, sob a perspectiva do machismo e do racismo, né? Quando a gente diz que conjugados, eles são doenças sociais que pioram a condição do negro no Brasil. Então, é um debate muito presente no dia a dia do Educafro. É lógico que os nossos alunos eles têm que se preocupar com o vestibular, que é cruel, principalmente para quem vem de escola pública, né, Débora? Né? Que está muitos passos atrás na preparação, mas essa matéria que a gente costuma chamar de cultura e cidadania, ela é muito presente na sala de aula, para que a gente faça com que os nossos alunos tenham, o que você colocou com muita propriedade, a reflexão crítica, consciência crítica daquilo que ela está recebendo enquanto cidadã e cidadão, né, e entender que mesmo nos dias de hoje, com as liberdades democráticas garantidas, a gente ainda não tem a cidadania na sua plenitude para todos os 200 milhões de brasileiros, né? Então, a gente precisa fazer esse debate cada vez mais com propriedade, cada vez mais com acesso às informações, cada vez mais com a cabeça no lugar, porque não adianta nada um aluno ou uma aluna do Educafro entrar na universidade se ele vai para lá para reproduzir o sistema. É isso que a gente não quer. Então é importante a gente entender que o 13 de maio tinha um contexto histórico, né? Foi importante, é um marco regulatório, é um marco legal, mas ele não trouxe a devida reparação, ele não garantiu a liberdade. Nós do Educafro a gente costuma fazer nós costumamos fazer uma passeata que a gente chama de marcha noturna no dia 12 de maio, né? Porque uma vigília, né? Porque assim, a nossa pergunta é a seguinte: e no dia 14 de maio de 1888, o que aconteceu com toda aquela sorte de pessoas negras que foram jogadas na sociedade, pessoas que antes não eram consideradas seres humanos, né? Existem vários diplomas legais dizendo que nós éramos coisas ou animais, e aí agora nós somos cidadãos e cidadãs, mas com que propriedade, conseguimos alguma garantia legal? Não tivemos, né? E ao longo do processo de humanização, processo de republicano, né, de desenvolvimento social, o negro conseguiu, com seus próprios esforços,
e aqui vai a justiça às mulheres negras, né, que foram elas que sustentaram, né, as famílias negras nesse primeiro momento pós-abolição, né, e de que a gente não tinha a devida reparação, nós não tínhamos os direitos, mas a gente estava em busca disso. Então, ao longo dessa história republicana que nós temos no Brasil, vários movimentos negros, vários movimentos sociais sempre foram em busca desse direito que não foi garantido pelo Estado brasileiro. Então, é um debate bem interessante que a gente traz aqui sobre a perspectiva do machismo e do racismo, que é uma ideologia que ainda hoje está presente no pensamento coletivo brasileiro, e a gente precisa atacá-la de várias formas diferentes para que no futuro próximo a gente nós não precisamos estar falando de cotas raciais, não precisamos estar falando de reparações para o povo negro, porque aí sim seremos todos iguais. Não estamos todos iguais. Apesar de sermos iguais, nós não estamos iguais. O que juridicamente a gente chama de igualdade material. Igualdade de oportunidades, Perfeito. Né, Júlio? Porque como a gente diz, né, se realmente você tratar todo mundo igual, você vai ser injusto. Perfeito. Porque as pessoas têm necessidades diferentes, Perfeito. Muito diferentes, né? Então, mas pelo menos igualdade de oportunidades, que você possa ser quem você quer ser. Perfeito. E eu vejo muito, a gente já conversou muito sobre isso, que a mulher, e aí é como você está falando, o machismo e o racismo, o racismo e o machismo, eles se entrelaçam, porque a mulher, simplesmente pelo fato de ser mulher, ela enfrenta também bastante dificuldade em exercer a igualdade de oportunidades. Machismo. Né? Essa semana mesmo eu estava lendo no jornal a história das cotas para a política, né, que é 30%, Perfeito. Né, é um bom exemplo, né? Saiu essa semana, inclusive, no jornal aqui local, de né? alguns partidos, né, em relação a isso. Que você não consegue preencher ainda que tem a cota. Por quê? Porque não mudou a cultura. Então a mulher ainda tem todas aquelas coisas que ela tem que fazer, ainda trabalha fora porque quer ter o seu dinheiro, ainda chega em casa, ainda vai lavar louça, ainda vai fazer comida, ainda vai cuidar dos filhos. Quer dizer, que horas que ela vai exercer a política? Do meia-noite às 6? É muito complicado. Então tem que realmente mudar essa cultura. É o que a gente chama, né, a pirâmide social brasileira. A gente tem no topo o homem branco, logo depois a mulher branca, depois que vem o homem negro, e lá na base da pirâmide a mulher negra. Então não tem como a gente discutir raça sem discutir gênero, né? E dentro do movimento negro a gente faz esse debate, sim, com bastante propriedade e com bastante justiça. Porque eu entendo que uma sociedade não pode ser considerada evoluída se ela não tolera suas diferenças. Porque a democracia é justamente isso. Não é somos todos iguais. Porque eu bato muito nesse discurso do somos todos iguais. Somos todos iguais, me cheira a ditadura. Porque todo mundo igual, né? Que era o que a escola antigamente fazia com os alunos. Tinham até que se vestir igual, se pentear igual, enfim. E nós não somos todos iguais. E a cada um deve ser dado o seu direito, né, democraticamente, e as opiniões também têm que conviver harmonicamente, por mais diversas que sejam. Né? Isso é que realmente é a democracia. Pessoal, fique aí, nós voltamos já já com mais Júlio, que vai ser entrevistado agora pela nossa mini plateia. Voltamos já já. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Educando cidadãos. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. A
falta de sangue é um drama da vida real. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Olá, voltamos e antes de passarmos para a nossa mini plateia, que vai fazer perguntas para o nosso convidado Júlio, eu queria lembrar a vocês, telespectador da TV Com, jovens, inclusive os que estão aqui também, estamos agora em maio, no nosso mês de aniversário, primeiro aniversário do programa Jovens Pensadores, com essa música tema maravilhosa aí, nova, nossa, feita com carinho pela Pri Freitas, nossa cantorinha, comentarista do programa. E queria saber de vocês, vocês podem gravar, vocês podem mandar por e-mail, vocês podem trazer aqui na TV Com uma gravaçãozinha com a sua opinião, pode ser no celular mesmo, né, pode vir pessoalmente, a sua opinião sobre o programa, a importância de ter um espaço como esse na TV, especificamente para o jovem, para ouvir o jovem. Não importa se ele é famoso ou não. Mesmo anônimo, ele tem tanto espaço quanto um famoso aqui no nosso programa. Então, estou esperando a sua opinião. Você pode gravar e mandar para a gente pelo e-mail que é divulgado, pela própria fanpage. Pode mandar direto para a TV Com, aos cuidados da produção aqui da TV Com, que nós poremos a sua opinião, a sua gravação no ar. Pode ser por celular, uma coisa muito simples. Mas eu quero ouvir a sua opinião, jovem pensador. Agora, passando aqui para a plateia, quem vai ser o primeiro ou a primeira a perguntar? Pode sim, Cristiane. Eu quero fazer a pergunta para o Júlio. Eu, enquanto aluna do Educafro, gostaria que ele falasse a respeito da importância da gente estar abordando os temas de cidadania em sala. É uma estratégia do Educafro, como a Rosilma comentou, a Débora também, a gente falar sobre... O Frei Davi, que é o nosso diretor nacional, né, ele costuma dizer que são temas que angustiam a sociedade. É lógico que a Educafro ela tem uma referência muito forte na questão racial, é a sua principal bandeira de luta, mas a gente não pode deixar de lado bandeiras como o machismo, a intolerância religiosa. Eu, por exemplo, sou do Candomblé e sou coordenador do Educafro em um núcleo dentro de uma igreja católica, há 12 anos já. Então, e nunca tive problema nesse sentido. Por quê? Porque é um debate sobre a perspectiva dos direitos humanos, né, nesses assuntos, né? Intolerância religiosa, a orientação sexual, as questões políticas como um todo, elas precisam fazer parte do dia a dia, não só de um vestibulando, mas de qualquer cidadão e de qualquer cidadã da sociedade. Então, enquanto Educafro, a gente faz muita questão, sim, que esses assuntos sejam abordados, e a gente tem uma aula, né, como a Cristiane que bem comentou, que tem a mesma carga horária das demais aulas para debater esses assuntos. Então, são 16 temas de cidadania por ano, né? Eu trouxe aqui os temas de cidadania, apresentei aqui o programa, e já os convido, né, plateia, presentes, para também fazerem parte dos debates de cidadania capitaneados aqui pela doutora Débora, para a gente tentar melhorar essa sociedade aí, né, só com cidadãos e cidadãs melhores. Não é só entrar, como eu repito, não é só entrar na faculdade, né, é fazer a diferença em qualquer lugar que a pessoa esteja. Então, para a gente que é Educafro, não tem essa de partido político, não tem essa de raça, o que a gente quer são pessoas melhores para a nossa sociedade. E as aulas de cidadania, elas têm essa perspectiva. Então, é bem importante a gente fazer esse debate, trazer essa discussão e tocar nessas feridas, né, que muitas pessoas não querem tocar, nesses tabus, nesses paradigmas da sociedade. Você falou esse negócio de ferida, mas eu vou falar um negócio para a Débora já, mas só para pegar a ferida, eu tenho a impressão que eu gosto muito de acompanhar os debates no Facebook, porque por ali também eu escolho temas e pessoas para participarem do programa, né? É meu instrumento de trabalho. E eu percebo que quanto maior a ferida, mais escondida e maior, mais se acirram os ânimos. As pessoas ficam bastante intolerantes em relação a alguns pontos, né? E a gente percebe que ali precisa de um tratamento bem sério, porque a ferida está muito profunda. Tem que ter muita habilidade. Porque as pessoas não conseguem conversar. É tão grave a doença que não conseguem sequer conversar, né? Mas, Débora, eu ia falar para você o seguinte,
a respeito do que o Júlio falou sobre os debates. Aquele que você me disse do dia 17, ele é aberto ao público? Se for aberto ao público, você pode divulgar, se alguém estiver interessado em ir. As aulas de cidadania, elas ocorrem sempre de 15 em 15 dias, né? A próxima aula será no dia 17. É ali na igreja, na própria igreja. Na própria igreja. E qual é o horário? Dia 17 de maio agora. Isso, 17 de maio, às 13h30. 13h30. É 1h30 de aula. Geralmente o que a gente procura fazer é trazer sempre um convidado, né, que debata determinados temas, né? Nós temos aí 16 temas, alguns temas nós mesmos tratamos, né, e a gente sempre procura trazer alguém ou que já tem algum contato com o tema e que possa aprofundar um pouco mais e deixar livre para que os alunos possam questionar. E como dia 17, quem é o convidado? É o promotor Claudionor Mendonça, que vai falar sobre o genocídio de juventude negra. Uma beleza, olha, imperdível, pessoal. Quem puder ir, não perca, que é uma beleza. Vai ser, esse promotor é realmente sensacional e o tema é muito importante. Então, a Igreja do Valongo, dia 17, às 13h30, vale a pena. Quem mais vai fazer pergunta? Eu queria perguntar para o Júlio qual é o principal tema que é discutido no Educafro e qual a importância dele? Então, o racismo é o nosso principal tema. É lógico que a inclusão na universidade de todos os pobres é uma das nossas bandeiras de luta, mas a gente não abre mão da discussão racial. O Educafro, ele é um cursinho voltado para todos os negros, mas a gente costuma dizer negros em especial e pobres em geral. Então, outras etnias também são muito bem-vindas no Educafro enquanto alunos, enquanto voluntários, professores. Precisamos de professores voluntários, viu, Rosilma? E como colaboradores também, né? Mas o nosso principal assunto é o racismo, é o combate ao racismo, é a promoção da igualdade racial. Quando a Cristiane e a Débora estão aqui enquanto mulheres negras, colocando essas questões junto comigo, é porque nós somos um time que busca a igualdade, né? Então, o combate ao racismo é nosso principal assunto. Estamos aqui num programa televisivo, mas ao mesmo tempo estamos fazendo os debates nas câmaras, no Congresso. Tem uma pauta bem interessantíssima que acho que só essa pauta dá um programa inteiro, que são as cotas para negros, né? O PL 6378. Já está convidado a voltar aqui para a gente falar sobre isso. Perfeito, né? Cotas para negros, nós temos algumas cidades e alguns estados que já é lei municipal e estadual, mas lei federal ainda não. Né? Então está no Senado para ser aprovada o PL 6378. Então a nossa principal bandeira de luta é o combate ao racismo. E você sabe que você estava falando sobre o William Douglas, sim. Que para trazer ele aqui e tudo, né? E eu vi, porque eu sou seguidora dele, então tudo que ele publica aparece para mim. Que ele é uma discussão boa essa, porque ele é a favor das cotas para universidade, mas é contra no emprego público. Então ele tem lá toda uma teoria dele, e eu acho que seria bom puxar isso, né, quando ele vier, para dizer... O professor William, ele é um voluntário do Educafro, né? Todos os anos a gente traz ele para motivar os nossos alunos, né? Ele tem um trabalho muito forte nessa questão, né, de como passar em vestibulares e concursos públicos, sim, né? Sim, ele tem até um livro. Né, e ele não se ausenta do debate racial, então ele é uma pessoa que, pra gente, é um parceiro. Ele é bastante comprometido, né? E eu achei interessante porque ele é a favor da cota em relação à educação, mas é contra as cotas no serviço público, enfim. Então ele tem toda uma teoria e eu acho interessante porque é uma opinião que a gente precisa escutar para ver, principalmente ele sendo como ele é comprometido eu costumo dizer, Rosilma, desculpe interrompê-la, que assim, a promoção da igualdade racial e o enfrentamento ao racismo é um processo em construção no Brasil, né? Ao mesmo tempo que a sociedade é dinâmica, então todas as teorias, todas as teses são muito bem-vindas. O que a gente não pode é parar o desenvolvimento social para ver qual que é o melhor caminho para combater o racismo e promover a igualdade. Não, as coisas estão acontecendo, existem lugares que as cotas raciais nas universidades são para negros e em outros são para pobres, para quem vem de escola pública. Agora nós temos uma lei federal que diz que as cotas vêm para quem é de escola pública e lá dentro tem o recorte étnico-racial. Então esse debate é um debate muito presente e bem interessante. E eu acho que é assim que tem que ser mesmo, né? Porque vai aperfeiçoando, né? Perfeito. Democracia. Luiz. Boa tarde, Júlio. Gostaria de perguntar como que surgiu a ideia para fazer o Educafro e como começou. Perfeito, é uma ideia bem interessante, costumo dizer nas palestras, né, de promoção e difusão do Educafro, que
surgiu na Bahia, né, com uma angústia social de que muitos negros, que os negros estavam fora dos bancos universitários, né? Essa ideia surgiu na Bahia e não deu muito certo porque o modelo era um modelo um tanto quanto padrão capitalista, né? O aluno negro pobre pagava uma mensalidade, eles queriam trabalhar com a autoestima de ter professores negros que não existiam, né? E alugar um espaço, pagar os professores, não deu certo. Mas o Frei Davi habilmente trouxe essa ideia para o Rio de Janeiro, São João do Meriti, lá transformou um pouco o projeto no que ele é hoje, né? Somos todos voluntários no projeto, o espaço não é locado, é uma parceria entre a comunidade e o Educafro, professores voluntários, e esse projeto teve o seu primeiro núcleo no Rio de Janeiro em 92, em 97 chegou em São Paulo, pipocou, né? Periferia para tudo quanto é lado, e no ano 2000 chegou na Baixada Santista. O nosso núcleo, né, que é o núcleo do Valongo, ele existe desde 2001, e eu sou aluno dessa turma aí, de 2001, e agora coordenador aí, não sei por quanto tempo, né, mas enquanto eu estiver com energia, enquanto o pessoal me aturar lá, eu sou uma pessoa um tanto quanto difícil. Olha, né? Júlio, uma beleza aqui esse programa, infelizmente nosso programa está no fim, mas você já está convidadíssimo para continuar, assim como a Débora, assim como a Cristiane, já me incumbi de trazer mais gente para cá, para a gente fazer umas discussões aí importantes, porque afinal somos todos jovens pensadores, não é verdade? Pessoal, volte a nos assistir sábado que vem, às 15 horas, sempre com gente de altíssima qualidade e com informação importante para você, jovem pensador, telespectador da TV Com. Até lá.